Então, olha só, ele fala sobre função fática, mas vamos lá, vamos pegar aqui o seguinte, olha. O que é, então, a função da linguagem? Então, a gente vai se basear nos chamados elementos de comunicação. Então, sempre que a gente vai produzir um texto, a gente vai, de certa forma, intuitivamente, a gente vai pensar em alguns elementos da comunicação. Quais sejam? Primeiro, a gente tem um texto voltado para o emissor. Emissor é quem? Aquele que fala, aquele que expressa as suas informações. Então, o texto focado no emissor, focado lá em primeira pessoa, focado no emissor, normalmente é um texto literário. Ou aquele em que o autor coloca a sua impressão sobre aquilo. O cara viu uma luminária. O cara dá aquela viajada. Eu acho que essa luminária é assim, assim, assado. Percebo que ela é assim, assim, assado. E que ela mostra pra gente uma luz que é interna e que me faz assim, assim, assado. Aí o cara viaja. Na literatura, o cara viaja em primeira pessoa, mostrando a consideração dele a respeito daquela luz linda que vem daquela luminária. Ele utiliza de primeira pessoa e a emoção é mais importante. Cara, não importa se aquilo aconteceu mesmo não, mas o que é legal é perceber o sentimento que ele expõe a partir dali. É o lirismo colocado, beleza? Ok, isso então é a função emotiva. O que cai na prova é a função referencial, denotativa, que se baseia no assunto, na informação. Então, a função referencial é aquela que se baseia no raciocínio, nas ideias, é o que mais a gente vê nas provas do CESP. Os textos se baseiam na informação, né? Então o autor, ele vai argumentar alguma coisa, ele coloca então a base de raciocínio, de argumentação, e a partir dali ele vai jogando com os argumentos e tal, e traz uma informação para a gente. Então a informação, ela é muito importante. Por isso chamar de referencial a função, porque ela se baseia no referente. O referente é o quê? É o assunto, é a informação, é o conhecimento. Também a gente pode ter uma função apelativa. De vez em quando a banca coloca a função, não a função da linguagem apelativa, mas é o texto voltado para o receptor. A propaganda é um texto voltado para o receptor. Por quê? Não significa que sempre ela vai utilizar, né? Compre isso, compre aquilo. Muitas vezes isso é velado, mas ela tenta uma forma de conquista do consumidor. Compre isso, compre aquilo. Então, muitas vezes o texto publicitário, ele induz a pessoa a comprar. Ele é um texto que não é voltado. Então, quem escreve aquilo, né? Então, aquela agência da campanha publicitária, ela não está pensando nela. Ela não quer expor alguma coisa dela para o comprador, né? Para o cliente, futuro cliente. Ele quer resgatar, quer puxar esse cliente para comprar alguma coisa. Então, é um texto totalmente voltado para esse leitor. Por isso ele fala com ele, com você, tu deves fazer tal coisa, você deve fazer alguma coisa, verbo no imperativo, compre. Então ele é chamado de apelativo por isso, porque ele apela para o outro, para resolver o seu problema, tá legal? É chamado então função apelativa. Aquela função voltada para a mensagem, a função voltada para a mensagem significa o quê? É você cuidar da mensagem. A mensagem é o quê? São as palavras. É o formato do texto. Lembra que a gente fez ali uma interpretação do texto, né? É de catar feijão. O que acontece então com aquele poeta? Ele cuida das palavras e ele coloca dificuldades sintáticas, linguísticas, sintáticas, para a gente ter dificuldade mesmo na fluência da leitura, porque ele não quer fluência. É um jeito dele. Essa é uma função chamada de poética. Por quê? Ele cuida da forma. Ou ele quer colocar dificuldade, ou de certa forma ele quer colocar uma música. Uma música, ela trabalha a função poética. Porque não basta o que ele fala, o referente, mas mostra pra gente o seguinte, olha, a gente tem que ter rima, tem que ter métrica, porque se eu cantar diferente do tom, vai ter dificuldade, e se eu cantar diferente do ritmo, eu vou prejudicar também a música. Aí a música, ela segue uma sequência poética. Tá legal? Com rima, escolha de palavras e tal. Se ele coloca de repente uma palavra que seja agressiva, poxa, aqui não vai pegar bem. É uma canção romântica, não dá. É a escolha vocabulária, é a função poética por isso. A função voltada para o código. A função, nesse caso, chamada de metalinguagem, metalinguística. É quando você utiliza um código para falar dele mesmo. E quem é o arcabouço disso, né? Está onde? Nos dicionários. O dicionário é palavra falando da própria palavra. É palavra explicando a palavra.
Ah, eu tenho um programa televisivo que fala sobre programas de televisão. Ah, sim, eu tenho um filme que fala sobre a arte de fazer filme. Isso, então, a gente fala então que é o código pelo código, é a metalinguagem. E a gente também tem o teste do canal, a chamada a função fática. O que é o teste do canal? É quando você, e a gente faz isso direto, tá? É quando você quer uma abertura para poder falar, de repente, com um amigo. Aí você vai ligar para o seu amigo. Fala, camarada, beleza? O cara nem responde. Você, eita, não é o momento ideal de eu conversar com ele. Cara, depois eu te ligo então, tranquilo. No telefone, ou quando você entra no elevador e já tem uma pessoa lá. Então você simplesmente chega para ela, tudo bem? Tudo bem. E aí você começa a conversar, porque você testou o canal, para saber se realmente há uma empatia ali e que pode haver uma abertura de conversa. Isso é a função fática, é você testar o canal e saber se você realmente está bem acolhido para você então começar a sua produção numa função referencial, por exemplo. Tá legal? Um bom dia, né? Então o cumprimento também é isso. O texto, ele trabalha a função fática? Não. Função fática é o teste do canal. E aí, tudo bem? A pessoa responde, tudo bem. Opa, abriu o canal para que eu possa conversar. Agora, numa função referencial. O texto é totalmente voltado para a função referencial. Função fática, não. Beleza? Show de bola, belezinha, vamos à frente. Então essa aqui, função de linguagem, não cai para a prova, mas é interessante de entender a intenção comunicativa.